Olá, eu sou Nicolas Servo, graduando do nono período de Medicina e orientando da professora doutora Rosemarie Brandin Marques, e no Laboratório de Biologia Molecular e de Estudos de Injúrias Biológicas, estivemos desenvolvendo um estudo in silico e in vivo do possível efeito anticonvulsivante do alfa-terpineol, e eu tentarei trazer um pouco do que foi feito nesses breves 5 minutos. Inicialmente, é importante discorrer sobre o porquê pesquisar fitoterápicos. Bom, devido à ampla disponibilidade de matéria-prima a ser estudada por conta da grande biodiversidade do país, além da aceitação popular quanto ao uso de fitoterápicos. E o porquê estudar o alfa-terpineol? Bom, ele é um constituinte de uma resina, um monoterpeno. Participa de uma família de substâncias encontradas em muitas plantas e que já se tem um amplo conhecimento das propriedades ansiolítica e antinociceptiva. Além disso, estudos recentes realizados no Núcleo de Biotecnologia e Biodiversidade da Universidade Estadual do Piauí revelaram que o mesmo possui um efeito sobre o sistema nervoso central como antidepressivo. Haja vista a possibilidade de uma atuação eficaz no sistema nervoso central, novos estudos têm sido realizados para averiguar o potencial anticonvulsivante dessa substância. Nós objetivamos desenvolver um estudo in silico do alfa-terpineol para fins terapêuticos através da caracterização quanto às suas propriedades fisicoquímicas, farmacocinéticas e toxicológicas, bem como o estudo de sua possível ação anticonvulsivante em vivo. Essa pesquisa é experimental e tem como base o alfa-terpineol no intuito de melhorar seus parâmetros farmacocinéticos por meio da química farmacêutica computacional. Em nossa metodologia, podemos dividir o procedimento em cerca de 4 etapas principais. Inicialmente, no in silico, a modelagem de receptores serotoninérgicos, onde criou-se modelos experimentais análogos aos receptores serotoninérgicos de subtipos 1A e 2C do Homo sapiens, sendo 1A ou 5-HT1A o responsável pela ativação no cérebro, que medeia a hiperpolarização e a redução da taxa de disparo do neurônio pós-sináptico. Já o 2C, ou 5-HT2C, medeia a neurotransmissão excitatória. Esses dois foram utilizados para uma posterior simulação do processo de ligação da serotonina aos seus receptores. Utilizaram-se 2 programas principais, o Modeler, para a modelagem comparativa de estruturas proteicas tridimensionais, e o CSF, que permite uma visualização interativa e análise de estruturas moleculares e dados relacionados. Na segunda etapa, fizemos uma prospecção de modelos proteicos para a simulação de proteínas transportadoras de serotonina, utilizando-se o Protein Data Bank, que fornece imagens tridimensionais de proteínas, ácidos nucleicos e outras substâncias, e permite uma compreensão dos aspectos destas. E o PubChem, que fornece informações detalhadas a respeito de substâncias e compostos. E na fase principal, o ancoramento molecular, já validado por Cortager e Jenkins em 2010, foi feito uma predição do posicionamento de um dado ligante dentro de um sítio de ligação-alvo. A complementaridade estrutural e química decide quais partes dos ligantes podem interagir com a proteína para formar um complexo funcional. A partir daí, se analisa o tipo de ligação formada e, por sua vez, a energia livre de ligação, ou a afinidade, que pode ser tomada como um parâmetro para avaliar a atividade biológica da substância e que permite a comparação com outras substâncias que desempenham funções semelhantes, como as medicações de referência. Utilizou-se para isso o AutoDoc, que é um conjunto de ferramentas automatizadas que ajuda a predizer como pequenas moléculas se unem ao receptor com a estrutura tridimensional conhecida. E então foi feita uma análise dos dados in silico. Os dados foram tratados estatisticamente por meio de estatísticas descritivas e multivariada, para o tratamento completo do conjunto de dados obtidos e ferramenta de seleção das moléculas a partir da propriedade analisada. E, infelizmente, quanto ao estudo em vivo, em virtude da pandemia, essa etapa do projeto não pôde ser executada, mas nós trouxemos os resultados já obtidos no ancoramento molecular, no estudo in silico, onde foi percebido que na interação com o receptor 5-HT1A houve uma maior afinidade de ligação com o alfa-terpineol, e esse resultado de menos 6,4. No ancoramento ao 5-HT2C, o alfa-terpineol formou 2 pontes de hidrogênio e 6 interações hidrofóbicas. Com o CERT, formou apenas uma ponte de hidrogênio, além de 8 interações hidrofóbicas. Concluindo, devido à paralisação da universidade em decorrência da pandemia de Covid-19 em curso, as atividades de pesquisa tiveram de ser suspensas, portanto não foi possível concluir todas as etapas previstas para o estudo até a data final do programa de iniciação científica. E essas foram as nossas referências. Obrigado.